Outra grande experiência que nós temos no reino do céu é a experiência de não abrirmos a boca quando nós formos atacados, quando nós somos injuriados, quando os outros nos caluniam e dizem mal de nós. Na verdade, eles estão nos crucificando. Eles estão nos trazendo a obra da cruz. Jesus viveu essa experiência. Nós vamos ler no livro de Atos uma palavra que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 7 e 8. É a palavra que o etíope estava lendo e que Felipe passa a explicar. Mas nós vamos meditar a respeito de não abrir a nossa boca. E diz assim a palavra. Capítulo 8, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. A coisa mais difícil para a nossa carne é não abrir a boca. O que o ser humano mais gosta é de falar. Gostamos de nos defender e de fazer apologia a nós mesmos, ao nosso ponto de vista, fazer valer a nossa opinião. Se nós observarmos as profecias a respeito de Jesus e o comportamento de Jesus no Evangelho, ele cumpriu perfeitamente a profecia. Diz a profecia que ele foi como um cordeiro mudo perante seu tosquiador. Jesus ficou em silêncio quando foi acusado, porque ele era como uma ovelha. Uma ovelha não reage quando é presa, não reage quando é morta. Ela simplesmente se entrega. Nós precisamos compreender esta figura espiritual da ovelha, para que tenhamos uma natureza da ovelha como rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer saber a diferença entre um lobo e uma ovelha? Você quer saber se aquele que está te guiando é lobo ou ovelha? Basta que ele seja contrariado. Ele abrirá a sua boca. Se você não fizer o que ele diz, ele abrirá a boca dele e vai te atacar. É assim, nestes dias, o que mais as lideranças fazem é abrir a própria boca. Quando são atacadas, elas se defendem. Não é este o ensinamento de Jesus Cristo. Não é esta a figura da ovelha. Não é este o sentido espiritual daquele que ficou mudo diante do seu tosqueador, daquele que não abriu a sua boca. Portanto, quando nós abrimos a nossa boca, deve ser segundo o Espírito, não segundo a carne. Esta a palavra de Deus. Este é o ensinamento do Espírito Santo. Para que não abramos a nossa boca quando nós somos atacados, caluniados ou quando alguém fala mal de nós, é necessário que tenhamos o domínio próprio. Isto é fruto do Espírito Santo em nossa alma. Ter domínio próprio é maravilhoso. Nós, sob o ensinamento do Espírito, vamos errar muitas vezes. E podemos abrir a nossa boca muitas vezes, até que chega um momento em que estamos realmente mortos. E como ovelhas, nós somos levados ao matadouro silenciosamente. Este é o sentido espiritual desta passagem. E essa deve ser a atitude do povo do reino do céu. Não abrir a boca quando for atacado. Porque há um que luta por nós. E o próprio Deus disse, não te deixarei, não te desampararei. O Senhor é digno de toda fé e de toda confiança. Somente há um digno de fé e digno de confiança. Seu nome é Jesus. E ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Estarei convosco todos os dias. Portanto, ele está conosco em todas as situações pelas quais nós passarmos. Ele que nos conforta, ele que nos guia e ele que nos ensina. É nele que nós esperamos. Lembramos da vida de Jó. Qual é o final?
conhecimento de Deus. O livro de Jó termina com ele dizendo: conheci o Senhor só de ouvir. Hoje eu vejo o Senhor. Ele ainda diz: eu falava como um louco, falava do que não sabia. Hoje muitos estão pregando, falando e ensinando de coisas que não sabem. Portanto, que pela graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos compreender o significado espiritual das Escrituras. Jesus abriu a mente dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Ele tem que abrir a nossa mente para que possamos compreendê-la. E assim chegarmos ao pleno conhecimento daquele que a escreveu, o próprio Espírito de Deus. Que seja feita a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e que nós possamos ser tão disciplinados em nossa alma, ao ponto de ficarmos em silêncio diante daqueles que nos acusam injustamente. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com você que está no reino de Deus. Amém.